Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. Vamos estar iniciando mais uma transmissão nesse dia 21 de maio de 2020, quinta-feira. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Está chegando aqui já alguns irmãos. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo, Isabel, seja bem-vindo, Maurício. Missionária Tânia, minha esposa amada. Um abraço, um beijão. Glória a Deus. Elaine, seja bem-vindo, Elaine. Pessoal de Muriaé. Um abraço. Marciane, seja bem-vindo. Brizola, meu companheiro. Paz do Senhor. Brizola, paz do Senhor, Marciane. Glória a Deus. Os irmãos são muito bem-vindos nessa noite. Pai do Senhor, Maurício, seja bem-vindo. Som, imagem, tá boa aí? Dá para compreender? Tá dando para entender? Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Pessoal de Fortaleza. Glória a Deus. Edni, minha sobrinha, lá. Um abraço aí no pessoal aí. A paz, Isabel, boa noite para todos. Hoje será uma noite de bênção para nossas vidas. Cristiane, a paz do Senhor, Cristiane, seja bem-vindo. Obrigado, Maurício. Esperar mais um pouquinho para a gente começar a fazer a leitura da palavra de Deus, ver se chega mais alguns irmãos. José Rosa, seja bem-vindo, José Rosa. Dá um abraço ao teu pai. Como é que está a saúde do teu pai? Está tudo bem? Irmão Zé Martins, diácono Zé Martins. Tua mãe, irmã Hilda. Como é que está o pessoal por aí? Está tudo bem? Glória a Deus. Esperar mais um minutinho para ver se chega mais alguém, para a gente já iniciar essa nossa transmissão de hoje, quinta-feira, 21 de maio de 2020. O tempo está passando rápido, estamos atravessando essa crise, essa dificuldade em todo o Brasil e em vários países do mundo. Mas aqui nós estamos estado de São Paulo, estado do Ceará, estado do Amazonas, estado de Pernambuco, Rio de Janeiro. Rosiane, seja bem-vinda, Rosiane. Rosiane lá de Ipatinga, Deus abençoe. Terra boa, Ipatinga. Pastoreamos ali 2 anos ali naquele lugar ali. Veneza, Vila Celeste, os irmãos abençoados de Ipatinga. Irmã Zuleide, também seja muito bem-vindo, irmã Zuleide ali do Prado. Dá um abraço no nosso amigo Tomiro. Estamos orando por vocês.
Depois manda notícia da Cláudia pra gente no Zap também, tá bom? Rita, seja bem-vinda, Rita. Cadê o jovem ali? Eli Júnior. Tá muito frio aí, Juiz de Fora? Terra abençoada. Boa noite, Rita. Glória a Deus. Jeová, seja bem-vindo, Jeová. Nunca mais não falar. Paz do Senhor Jesus, amém, Rita. Glória a Deus. Amém. Dá um abraço aí no Eli para nós. Está assistindo ele? Está participando, ô Rita? Estou vendo também que o Juninho entrou, o Juninho da irmã Lucimar lá do Prado. Seja bem-vindo, Juninho. Um abraço para vocês aí no Prado, tua mãe. Pastor Geraldo, seja bem-vindo, Pastor Geraldo. Um abraço. Pessoal lá de Itaiandu, é isso mesmo, eu confundo. A paz do Senhor para vocês aí. Falou, Jeová. Eu vou começar a ler o texto da palavra, porque senão a gente vai ficar muito demorado. Se chegar alguém aí, a gente vai mencionando aqueles que estiverem chegando. Nós vamos ler um texto hoje que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. E o capítulo é de número 10. E os versículos são do número 17 até o 31. Evangelho de Marcos. Um abraço ali, seja bem-vindo, meu jovem. Saudade, hein, rapaz, de vocês. Saudade das nossas caminhadas, nosso bate-papo. Um abraço aí para você, meu irmão. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o 31. Vou procurar fazer uma leitura aqui lenta, pausada, para que haja entendimento. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta. Presbítero Márcio, seja bem-vindo. A paz do Senhor, um abraço. Então ele faz aquela pergunta, e Jesus lhe disse, deixa eu aqui, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me.
Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Irmã Marilza, seja bem-vinda, irmã Marilza. Dá um abraço aí no Adilson, nas crianças. Deus abençoe vocês. Passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tantos, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Irmã Soraya, seja bem-vinda, irmã Soraya. Deus abençoe a irmã. Glória a Deus. Um abraço para a irmã, um abraço aí. Deus abençoe a irmã. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que tem como título aqui, a partir do verso 17, o mancebo de qualidade, um jovem de qualidade. Nós vamos agora discorrer com base nesse texto sobre esse mancebo de qualidade, que ele traz muita riqueza para nós. Irmã Jussara, seja bem-vindo. Um abraço, irmã Jussara. Pessoal aí de Cabo Frio, que bênção. Então, nós vamos dar um tema para essa mensagem, em cima desse texto que diz sobre o mancebo de qualidade. E o tema que nós vamos dar para essa mensagem é o seguinte: cuidado com as aparências. Às vezes, elas enganam. Eu vou repetir. Cuidado com as aparências. Às vezes, elas enganam. Não é verdade isso, irmão? Ver uma coisa jeitosa ou vistosa, mas a gente se engana. Então a gente precisa meditar. Nós vamos discorrer esse texto aqui e vai falar justamente sobre isso. Cuidado com as aparências. Às vezes elas enganam. Olha, algumas pessoas, e os irmãos são testemunho disso, algumas pessoas se convertem, estão na igreja, estão firmes, mas têm dificuldades de se libertarem de algo. Elas estão na igreja, se converteram, mas elas têm dificuldade de se libertarem de algo. Elas estão presas. Irmã Sandra, seja bem-vindo. Pessoal aí de Tombos, um abraço. Desculpa, pessoal de Martins Soares. Um abraço aí dessa turma boa de Martins Soares. Então as pessoas, elas estão na igreja, se converteram, são frequentes, são assíduas, são participativas, têm qualidades, têm qualificações, mas muitas das vezes elas estão presas a alguma coisa, algo prende essas pessoas. Elas estão ali, mas é como se... Os irmãos já viram esses vulcões que estão inativos, não é? Tem vulcões aí nesses países aí que tem incidência maior de vulcões, que eles estão inativos, e de repente a gente vê na reportagem que aquele vulcão na cidade tal, no país tal, que estava inativo há tantos anos, de repente ele entrou em erupção. Irmã Simone, seja bem-vinda, irmã Simone. Deus abençoe a vida da irmã.
e de repente, do nada, ele entra em erupção. Aquele vulcão, anos que estava parado. Assim, são pessoas que têm algo preso, que de repente aquilo vem à tona. Aquilo que estava escondido, aquilo que estava parado ali, vem à tona depois de muito tempo. Bom, as promessas de Deus, irmãos, elas são para todos o quanto o buscam. Todos aqueles que buscam a Deus, eles conquistam as promessas de Deus, eles recebem as promessas de Deus, tem que ser buscada, podem ser alcançadas, vai depender então, desculpe irmãos, da situação de cada um. Todos têm a oportunidade de receber o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, todos têm oportunidade. Se eu fosse perguntar aí dos que estão agora online nesse momento, me acompanhando, e também daqueles que terão a oportunidade de assistir depois esse vídeo, através, essa mensagem, através do compartilhamento dos irmãos, né? Os irmãos podem estar de repente abrindo uma sala de vídeo, ou de repente estão, assim que acabar, vão compartilhar, ou já estão compartilhando, e outras pessoas estão recebendo. Então, todas as pessoas, elas têm a oportunidade de ver e se cumprir as promessas de Deus na sua vida. Então, se eu fosse perguntar para vocês agora, aqueles que estão nos assistindo, se vocês têm promessa de Deus que ainda não se cumpriram na vida de vocês, eu tenho promessa de Deus na minha vida que ainda não se cumpriu. Todos nós temos promessas que ainda não se cumpriram. Se eu fosse perguntar, vocês iriam responder, amém, eu tenho, e eu digitar, eu tenho, estou aguardando, estou esperando em Deus, e é verdade, tá certo? Todos nós temos promessas de Deus que ainda não se cumpriram, mas por que algumas promessas não se cumpriram em nossas vidas? É uma pergunta que precisa ser respondida. Por que determinadas promessas de Deus não se cumpriram em nossas vidas? Patrícia, seja bem-vindo, Patrícia. Pessoal lá de São Pedro Aldeia, dá um abraço aí no Adriano Paixão, nas crianças. Patrícia sempre presente nas nossas transmissões. Então eu estava falando, Patrícia, aqui, você entrou agora, por que se todos nós temos promessas da parte de Deus, e Deus faz promessas para os seus, por que às vezes nós não recebemos a promessa de Deus? Por que as promessas de Deus, essas promessas não acontecem nas nossas vidas? O Brizola respondeu, faz sentido, Brizola, porque não é chegada a hora de Deus, não é o momento de se cumprir aquela promessa. É claro, mas também tem outras vertentes, Brizola, tá certo? Por exemplo, a pessoa não fazer por onde, você concorda comigo? Então, se a pessoa não faz por onde receber aquela promessa, ela tem uma promessa para a vida dela. Mas se ela não faz por onde, se ela não busca, se ela não se posiciona para receber a promessa de Deus na vida dela, então não é chegada a hora de Deus, não é chegada, Deus não libera o cumprimento da promessa. Entendeu, Brizola? Então, porque não é chegada a hora de Deus, é claro. Mas porque a pessoa, ela não buscou, não fez por onde? Porque Deus é um Deus de justiça. Às vezes a pessoa está até buscando, mas pode ser que haja algo, Brizola, que impede que aquela promessa se cumpra naquele momento. Então, Deus espera. Tem que chegar o momento, a hora de Deus. Mas essas coisas trabalham em sincronia, você vai buscando, você vai fazendo, aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta abre, aquele que pede, recebe, mas por trás disso aí, existem detalhes que são observados por Deus, e às vezes nós não conseguimos enxergar, não é verdade? Os irmãos concordam? Tá certo? Às vezes a gente está buscando, a pessoa está buscando, às vezes não falta culto,
é dedicado, é inteligente, é coisa, ora, faz e acontece. E por que não acontece na vida dele? Porque tem coisas que nós não conseguimos enxergar. Os irmãos estão entendendo isso? Então, meus irmãos, por que não se cumpre determinadas promessas em nossas vidas? Aí eu posso dizer que o grande problema, e que alguns ainda não receberam, é porque eles não observam as recomendações do nosso Deus previstas na sua palavra. Aí, essa seria a resposta mais adequada. Por a gente não observar as recomendações de Deus, é isso aí, ó, o presbítero Márcio colocou certo. Eu gosto assim que os irmãos vão participando. Isabel está dizendo, eu concordo, é verdade. O presbítero está dizendo, não é mérito, é por graça, é justamente isso. Tá certo? Então é a graça de Deus na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, presbítero Márcio, essa graça ela não é derramada através do mérito, ela não é derramada através porque fulano é bonito ou fulano é bonita, porque é muito boazinha, muito bonzinho. Não é por causa disso não. Isso tem a ver com os atributos de Deus, onde ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele é onipotente, pode tudo, mas ele é um Deus de justiça. É um Deus de justiça. Então, Deus de maneira nenhuma ia fazer uma injustiça de abençoar uma pessoa sem que a pessoa mereça. A gente precisa entender essa coisa. Então, por não observarmos as recomendações do nosso Deus, prevista na sua palavra, acaba que a gente não recebe aquilo que Deus tem prometido para nós. Mas eu creio, irmãos, que Deus nessa noite, ele pode já começar a abrir o nosso entendimento para que a gente, através do Deus que nós servimos, um Deus criador, um Deus de justiça, como a Isabel está falando aí, é verdade que Deus é Deus de justiça, ele possa nos visitar, o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, e com isso, quando nós cremos, quando nós exaltamos o nome do Senhor, irmã Mariane, Maria Mary, desculpe, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, quando a gente crê nisso, tá certo? Quando a gente entende essa questão, quando a gente começa a buscar o entendimento da parte de Deus, a gente começa a receber de Deus, a gente começa a amadurecer. Olha, em Lucas capítulo 24, eu vou ler só 2 versículos aqui rapidamente. Lucas 24, o presbítero Márcio está dizendo aqui que é preciso nos alinharmos aos princípios da palavra. É verdade, é isso aí. Por quê? Por que, presbítero Márcio? Porque tem princípios que são mandatórios. Toda a palavra de Deus, elas são orientações para nós, mas tem aqueles princípios, é igual no direito, não é? Tem aqueles que são cláusula pétrea. Pecado é pecado, não tem jeito, tá certo? Misericórdia é misericórdia, amor é amor. Então é preciso nos alinharmos à palavra de Deus, faz sentido. Eu vou ler aqui só 2 versículos no capítulo 24 de Lucas, o finalzinho aqui dos versículos, quando Jesus aparece aos discípulos. Aí ele diz aqui, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Irmã Lúcia, seja bem-vinda, irmã Lúcia. Glória a Deus. Um abraço ali do Prado, sempre presente também. Então Jesus se apresentou aos discípulos. Aqui Jesus estava já ressurreto. Ele havia subido aos céus, e aqui quando ele
aparecem esses dois discípulos que estavam tristes, que iam caminhando e tal. E Jesus foi... E foram conversando. Lá no final, no versículo 44, diz assim: e disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Olha, veja bem, a igreja de Martins Soares, um abraço pessoal de Martins Soares, sejam bem-vindos. Jesus, falando com aqueles dois discípulos, após a morte dele e a ressurreição, eles estavam tristes, e Jesus aparece e vem conversando com eles. Mas aquele tempo que houve o diálogo, chega no versículo 45, depois que eles ouviram Jesus conversando com ele, o texto diz: então abriu-se-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Pastor Manuel Delgado, seja bem-vindo. Meu mestre Manuel Delgado, lá de Portugal, um abraço. Pessoal de Portugal aí, Deus seja louvado pela vida do Senhor, pastor. Um grande abraço, minha reverência ao Senhor, tá certo? Meu professor, meu mestre ali no seminário, no Ceforte, em Cabo Frio. Um grande abraço de coração, pastor Delgado. Eu e minha esposa, nós amamos o Senhor, tá certo? Um abraço grande. Então o texto diz que então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Vejam, irmãos, os discípulos que estiveram com ele 3 anos, fazendo um ministério. Jeová colocou a verdade: se nós nos relaxarmos na obra, vai ter muita coisa do parte que não vamos receber por causa de não estar preparado para receber a verdade. A gente não buscou, a gente não se preparou. Então, esses dois discípulos aqui que tiveram com Jesus, andaram com Jesus, o texto diz que ali naquele momento abriu-se-lhes o entendimento. Olha que coisa! Eles estavam vários anos com Jesus ali, vendo as maravilhas, sinais, mas só naquele momento ali que se abriu o entendimento. Então é necessário, irmãos, que Deus abra o nosso entendimento para compreendermos melhor as escrituras. Por que uns recebem a bênção, recebem a vitória e outros não? Por quê? A gente precisa entender isso, e é isso que nós vamos trabalhar nessa noite com base nesse texto. Amém, irmãos? É isso que nós vamos trabalhar com base nesse texto que nós lemos. Se você observar o título, na Bíblia, na sua Bíblia e na minha, está escrito aqui o título, ele é bem claro com relação ao título: o mancebo de qualidade. O título na Bíblia diz que era um mancebo de qualidade. O que era isso? Um mancebo é um jovem, possuidor de qualidades, reconhecidas por todos, inclusive está até aqui, não é a palavra de Deus, mas os escritores, aqueles que os comentaristas colocaram, porque há um entendimento que era um jovem de qualidade. Júlio, seja bem-vindo. Júlio, Karine, um abraço aí para vocês. Murié, Renato Campos Jabor, um abraço, pastor Renato, seja bem-vindo. Glória a Deus. Seja bem-vindo a essa transmissão. Dá um abraço na irmã Dulcileia. Então, o que acontece, meus irmãos? O texto, quando começa dizendo o título aqui, o mancebo de qualidade, é justamente o que quer dizer que ele tinha as qualidades necessárias. Era um jovem possuidor de reconhecidas qualidades por todos. Aí eu digo, veja que só ter qualidades não são suficientes. Os irmãos concordam comigo? Só ter qualidade faz com que promessa de Deus se cumpra na vida dos irmãos? Só ter qualidade. Eu sou uma pessoa que eu sou qualificada, eu sou uma pessoa que eu sou competente, eu sou uma pessoa que eu sou boa, eu sou uma pessoa que eu observo as coisas direitinho, cumpro. Só isso é necessário para receber
as promessas de Deus na sua vida, na minha vida? Claro que não. Só ser qualificado não credencia a gente para receber a promessa de Deus, não são suficientes. A Isabel colocou que quando nós buscamos, nós entendimento, vamos alcançando a promessa de Deus. É verdade. À medida que nós vamos se aprofundando na palavra, nós vamos ficando mais maduro, vamos adquirindo maturidade espiritual, mais intimidade. E a gente não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, qualquer bobice, qualquer bobeira. Não. A gente vai amadurecendo. Então o que acontece? Era um jovem que possuía qualidades, e eu digo que só qualidades não são suficientes para as promessas se cumprir na nossa vida. Posso ver se os irmãos concordam aí? Alguém arrisca? Alguém quer falar alguma coisa? A Bíblia diz que aquele jovem, aquele mancebo, se ajoelhou diante de Jesus. Ele queria ser salvo, o texto diz isso. Havia uma preocupação da parte dele com relação ao futuro, com relação à sua alma. E ele já chega reconhecendo o Senhor. Olha que coisa. Ele chama o Senhor de bom mestre. Ele sabia quem era Jesus. Vocês estão conseguindo entender? Era uma pessoa que tinha qualidades, uma pessoa que se preocupava com o seu futuro, uma pessoa que se preocupava com a vida eterna, com a sua alma, e ele quer saber o que faz para herdar a vida eterna. Ele se ajoelha, chama Jesus de bom mestre. Olha que coisa. E ele pergunta, ele pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Havia uma preocupação. Irmão, seja bem-vindo, irmão. Dá um abraço aí na minha irmã aí em Fortaleza, pessoal de Fortaleza sempre presente, meu cunhado, estou orando por vocês aí, todos vocês, tá? Pela saúde da Edinalda, todos que estão aí comprometidos aí com esse Covid-19, essa luta. Deus abençoe vocês aí, irmão, tá? Delamar, Dilermando, Amara, Deus abençoe todos vocês, estou orando por vocês. Então, ele pergunta para Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Havia essa preocupação daquele jovem com a vida pós-morte. E isso de joelhos, veja, de joelhos, mostrando uma sujeição, mostrando uma postura de humilhação, de uma pessoa carente, de uma pessoa necessitada. Agora, eu fico pensando, imagina, irmãos, as pessoas que estavam observando essa cena, chega aquele jovem, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E se ajoelha e ali pede a Jesus para ser salvo, para ter direito à vida eterna, o que ele precisava fazer? E as pessoas ouvindo aquilo, um cara novo, e Jesus começa-lhe então a perguntar, diante daquela situação, Jesus pergunta para ele, você tem ouvido acerca dos mandamentos de Deus? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e tua mãe. Veja, irmãos, ele de joelho e as pessoas olhando. E aquele jovem responde dizendo, mestre, chamou Jesus de mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha que coisa, irmãos. Ou seja, não era de pouco tempo que ele tinha conhecimento disso, era desde a sua mocidade. Desde pequeno ele guardava isso. Mas sabe o que aconteceu? Olha que interessante. Ele dá essa declaração, né, na presença de todos, responde para Jesus com segurança, mas olha o que aconteceu. Jesus olha para ele, a Bíblia diz que, Joanito, seja bem-vindo, Joanito, pessoal aí do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, Deus abençoe. Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Jesus o amou, não é com ignorância, não é no grito, eu já falei sobre isso em ministrações anteriores, é com amor.
Porque às vezes a forma com que a gente fala, a gente pode ter até razão, mas se a gente falar de maneira errada, a gente perde a razão. Paula, seja bem-vindo, Paulo. Como é que está o Mateus aí? Maçambaba, Figueira, como é o nome da praia aí? Ah, esqueci o nome da praia. Deus abençoe vocês aí, dá um abraço aí. Também no irmão Paulo, na irmã Conceição, seja bem-vindo. Então, presbítero Márcio, como eu estava falando, às vezes a pessoa tem razão, uma forma como ela fala, com a ignorância, quando ela perde a razão. Ela passa a ficar errada. Ela erra também. Mas o texto diz, Jesus o amou, é com amor. Você pode falar com amor. Jesus o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Pronto. Essa foi a colocação de Jesus para aquele jovem. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, vem e segue. Mas a Bíblia continua dizendo que ele disse, ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí é onde a gente faz as colocações, né? Um jovem de qualidades, como a Bíblia diz aqui no início, conhecedor da lei, não era um neófito, não era um novo convertido. Ele disse que desde a sua mocidade ele observava aqueles mandamentos, conhecia os mandamentos, se preocupava com a sua vida eterna, se preocupava com a sua alma. Ele chega diante de Jesus e já chega se ajoelhando, se humilhando, reverenciando, chamando Jesus de bom mestre, reverenciando o autor e consumador da nossa fé. Ele ajoelha, ele fala bonito, mas ele não leva a sua vitória, ele não leva a sua bênção. Mas por que que isso aconteceu? Por que que ele não foi abençoado? E aí eu chego à conclusão, já ministrei sobre questões similares, e eu chego à conclusão que o nosso Deus, sabe, irmãos? O nosso Deus que morreu naquela cruz, ressuscitou, comandou no texto que eu falei aqui com os 2 discípulos, que abriu o entendimento daquele discípulo naquele momento. É isso aí, presbítero, você não deixou nem eu falar, coração preso em algo. O nosso Deus, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, ressuscitou e vive eternamente, ele sonda os corações, Marcinho. Ele sonda os corações. É isso aí. Irmã Marilda, seja bem-vindo também. Deus abençoe, irmã. Então, ele sonda corações. O nosso Deus sonda os corações. O nosso Deus conhece o nosso dia. E ele, naquele instante, mesmo aquele jovem falando bonito, mesmo aquele jovem se ajoelhando, mesmo ele conhecendo os mandamentos de Deus, mas ainda assim, com todas essas qualidades, a Bíblia diz que Jesus o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Que coisa, irmãos, não é verdade? Com certeza, para as pessoas ele estava pronto. É isso que nós vamos abordar. Você está tendo entendimento da mensagem, presbítero Márcio? Aquela turma que estava em volta não via o coração, rapaz. E nós somos muito sujeitos a isso. Nós somos muito suscetíveis a isso. A gente vê o que os nossos olhos alcançam. É como aquela unção lá de Davi, né? Deus não vê como um homem vê, Deus vê o coração. Ele viu lá o bonitão, é esse, mas não era. Então, falta-te uma coisa. Ela amou aquele irmão, mas disse, olha, falta-te alguma coisa. Elisângela, seja bem-vinda, Elisângela. Deus abençoe.
a sua vida. Chegou agora, mas ainda dá tempo para participar desse banquete da palavra de Deus. Então é isso, presbítero Márcio. Falta-te alguma coisa, sabe? Jesus, ele ama você, irmão, Jesus me ama, mas sabe o que aprendo com isso? É que não adianta de nada. Micaele, seja bem-vindo, Micaele. Deus te abençoe. Não adianta de nada, irmãos, não adianta nada mesmo termos qualidades. Não adianta de nada nós sermos capazes. Não adianta de nada nós termos condições, termos recursos sabe, sermos bons, termos dons espirituais. Não adianta de nada nós sermos dedicados se estivermos presos a determinadas coisas. Então não adianta nada as qualificações quando nós estivermos presos a alguma coisa. Aquele jovem era preso à sua riqueza. Falou bonito. A paz do Senhor, irmão Marido, seja bem-vindo. Falou bonito, como eu falei já, ajoelhou-se diante do Todo-Poderoso. Mas o que a gente pode aprender nesta noite, irmãos? É que Deus, ele sonda os corações. Ele quer abençoar a sua vida, ele quer abençoar a minha vida, ele quer nos abençoar, mas ele quer que você hoje, nessa noite, tenha um entendimento para que possa ter condições de adquirir a sua vitória, ter condições de ser abençoado. O Senhor, Ele conhece os nossos corações e muitas das vezes nós até reclamamos. Quantas das vezes eu já me peguei reclamando com Deus, você também já deve ter feito isso. Ah, Senhor, mas eu faço isso, eu tenho feito aquilo, eu sou dedicado, eu não falto um culto. Ah, Senhor, eu oro tanto, eu oro todos os dias. Por que isso, Senhor? Por que daquilo? Ah, por que fulano não recebe? Por que e comigo nada? Mas o Senhor pode estar nos dizendo nessa noite, nos dizendo, falta-te uma coisa. Não é verdade, irmãos? O que está faltando? Você sabe o que está faltando. Cada um de nós sabe o que está faltando. Eu sei o que está faltando em mim. Você sabe o que está faltando em você. E o Senhor também sabe o que está faltando em você. O Senhor sabe o que está faltando em mim. Precisamos nos avaliar, é verdade, presbítero. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que são muito boas, boas demais. Todo mundo percebe. Fulano é gente boa, fulano é dedicado, fulano é competente, fulano tem dons, fulano tem talento. Tem pessoas que são muito boas, mas estão presas à pornografia. E aí? Sites pornográficos. Não é verdade, irmãos? Tem pessoas que são muito boas, mas estão presas à prostituição. Tem pessoas que são muito boas, mas estão presas à língua, fala demais, fala dos outros, da vida de todo mundo, fala até do pastor. Tem pessoas que são muito boas, competentes, mas são mentirosas. Tem pessoas que são muito boas, mas estão desanimadas. Tem pessoas que são muito boas, mas são presas ao dinheiro. Tem pessoas que são muito boas, mas são materialistas, que nem dizimistas na casa do Senhor são, porque acham que aqueles 10% vai fazer falta, não consegue viver sem ele. O que é de Deus vai lhes fazer falta. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Deus, ele quer nos abençoar de forma extraordinária. Mas ele pode estar dizendo para você, para mim, falta-te alguma coisa. É isso aí, conhecereis a verdade vos libertará. E o que é que está faltando?
né? Fala bonito, está diante de Jesus, ajoelha, levanta e sai do mesmo jeito. Irmã Márcia, seja bem-vindo, irmã Márcia. Paz do Senhor. Levanta do mesmo jeito. Mas hoje Deus colocou essa palavra no meu coração para estar ministrando nessa noite para a sua vida. Porque a vontade de Deus, irmãos, é mudar o quadro da sua vida. A vontade de Deus é quebrar esse cativeiro da resistência. Pastor Malaquias, Leonardo Malaquias, seja bem-vindo. Glória a Deus. Um grande abraço. Então, a vontade de Deus é nos abençoar, sabe, irmãos? E Deus, ele pode quebrar toda a resistência, o cativeiro dessa resistência. E o Espírito Santo de Deus, na sua vida, na minha vida, e nós podemos nesta noite receber a nossa vitória. A Bíblia diz que logo após aquele jovem talentoso, sair da presença de Jesus, os discípulos ficaram admirados. Rapaz, os discípulos sempre assim, sabe? É verdade, irmã Sandra, sabe? Rita, um abraço aí, Rita. Os discípulos ficaram admirados. Olha, presbítero Márcio, assim que o cara saiu, os discípulos ficaram admirados. Rose, seja bem-vinda, Rose. Que Deus possa te abençoar. Os discípulos ficaram admirados e Jesus então explica. Não é assim? Eles andaram com Jesus tanto tempo, andaram, caminharam e tudo, e eles sempre se admiravam. E Jesus diz então, olha, quão difícil é para que os confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus não disse que era impossível. Por isso que nós temos que observar a palavra, a gente interpreta ela de várias formas, e uma delas é literal. E aqui está claro, de forma literal, que Jesus não quis dizer que era impossível. Ele disse, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Jesus não disse que é impossível o que tem riqueza entrar no reino de Deus. É difícil. Jesus não disse que era impossível. Jesus disse que era difícil, justamente pelo fato de algumas pessoas confiarem na sua riqueza, de algumas pessoas ficarem apegadas ao dinheiro. Isso é que é verdade. Mas se elas abrirem mão, se elas entenderem que colocando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas virão, as demais coisas serão acrescentadas. E o que são essas coisas? Essas demais coisas quando se coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quais são essas coisas? A Bíblia diz lá, a comida, a vestimenta, a bebida, a saúde, a paz, a alegria, a comunhão, a libertação, a restauração, a restituição. Quando se coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, independente de riqueza, a riqueza para Deus não quer dizer nada. Ele é dono do ouro e da prata. Todas essas coisas vão vindo, mas infelizmente, alguns ainda não entenderam isso. Mas eu creio que nessa noite, o Espírito Santo de Deus já está trabalhando em nossos corações. Eu já posso sentir aqui pelo Espírito de Deus, irmãos, pessoas dizendo no seu íntimo, não declarando, mas pessoas dizendo no seu íntimo, para o Senhor Todo-Poderoso, para o nosso Deus: Senhor, tu sabes que eu tenho dificuldade de abandonar aquilo. Pessoas estão declarando aí, mentalmente, no seu ser, no seu espírito, e estão dizendo: Senhor, mas eu quero abrir mão nesta noite, eu quero largar isso, me ajuda, eu quero me libertar. Que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar, te conduzir nesse processo, nessa libertação, para que você possa ter livre acesso, para que você não fique mais preso a essas algemas, essas correntes de Satanás que tem prendido.
Eu creio, irmãos, que Deus ele quer nos abençoar, e quando nós colocamos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, Jesus falou que nós vamos ser abençoados 100 vezes ainda aqui na terra. Em casa, irmãos e mães e filhos e campos, nós vamos ser abençoados. Mas ele disse também que vai ser com perseguições. Foi Jesus que falou que será com perseguições. É com perseguição. Não vai ser mole, não. Vão te perseguir, vão te caluniar, vão te injuriar. Se eu estivesse na igreja agora, pregando na igreja, de quem quer ser abençoado e levante a mão, eu falaria isso. Tá certo? Mas eu posso dizer, quem quer ser abençoado, diz aí amém, digita amém, acena aí, dá um ok. Você quer ser abençoado? Mas tem que saber que vai ser com perseguição. Você vai ser perseguido. Você vai receber 100 vezes mais ainda aqui. Você vai ser perseguido, mas você vai garantir a vida eterna. Jesus que falou isso. Não foi eu. Não é o pastor fulano de tal, o pastor cicrano, não. Jesus que falou isso. Que quando a gente abre mão, quando a gente busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão vir, nós vamos receber 100 vezes mais ainda aqui nesta terra. Vai ter perseguição, mas nós vamos vencer, nós vamos garantir a vida eterna. Então nós precisamos entender isso. Jesus olhou para aquele jovem e falou: falta-te alguma coisa. O Senhor amou aquele jovem, com amor, ele disse: falta-te alguma coisa. O Senhor está falando para nós nessa noite, com muito amor, está faltando alguma coisa. Eu quero deixar essa palavra para nossas vidas nessa noite e dizer que quando nós nos libertarmos daquilo que tem nos prendido, porque o Senhor conhece o meu coração, o seu coração, as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre as nossas vidas, as promessas de Deus vão ser derramadas sobre a nossa vida. Veja, meus irmãos, aquele mancebo de qualidade, o texto diz aqui, o mancebo de qualidade, ele chama Jesus de bom mestre, ele se ajoelha diante de Jesus, ele conhece a palavra de Deus, ele diz que obedece aqueles mandamentos desde pequeno, desde novo, desde a sua juventude. E ele se levanta sem receber nada, mesmo perguntando para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Havia uma preocupação com a alma. Mas quando Jesus declarou para ele o que lhe faltava, porque Jesus conhecia o seu coração, a Bíblia diz que ele saiu pesaroso da presença do Senhor, ou seja, não recebeu a sua vitória. Eu creio, irmãos, que Deus ele quer nos abençoar. Mas vamos cada um examinar o que está faltando, abrir mão. O que tem prendido você? O que tem te algemado? Porque, como eu falei, tem pessoas que não conseguem segurar um segredo, a pessoa trai a confiança do próximo. Você fala uma coisa, olha, aconteceu isso, não fala para ninguém, a pessoa fala. Tem pessoas que, sabe, tem um coração ruim, faz mal aos outros, é uma pessoa má, uma pessoa que aparentemente tem qualidades, mas os outros não conhecem o seu coração. Como eu falei, tem pessoas que são cheias de qualidades, qualificações, são comprometidos, mas estão presos à pornografia. Tem pessoas que chegam até a bater na própria mulher, na sua esposa, companheira, que é a sua carne. Tem pessoas que maltratam, tem pessoas que mentem, tem pessoas que ainda têm vícios lá fora. Jesus está falando, falta-te alguma coisa.
Por isso que as promessas de Deus ainda não se cumpriram na sua vida. Porque Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de justiça. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração e que você possa falar com Deus, porque Ele te conhece. Ainda antes de você estar no ventre da tua mãe, a Bíblia diz que Deus nos conhece ainda informe, nós não tínhamos forma. E também a Bíblia diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então foi Ele que nos criou, Ele que nos fez, Ele conhece, sabe o mínimo detalhe de nossas emoções, nosso coração, nossos pensamentos, o que a gente vai falar, o que vai acontecer conosco, o que nós fizemos. Falta-te uma coisa. Declare para Deus, não para mim, eu não quero saber porque eu tenho as minhas deficiências. Hoje eu até postei no Facebook, postei também no Zap para alguns grupos, alguns irmãos. Eu disse que todos nós temos defeitos, deficiências, dificuldades, mas certamente também todos nós temos qualidades e virtudes. Quando a gente vê isso num casal, por exemplo, é só procurar buscar um equilíbrio dessas coisas, que aí a gente vive melhor. E num grupo, numa comunidade, é procurar entender o próximo, respeitar o próximo, observar as qualidades dele, né, as virtudes que ele tem, que essa pessoa tem, porque fazendo isso a gente vive melhor. E todos nós temos qualidades, virtudes, mas temos defeitos, deficiência. Mas Deus quer nos abençoar, Deus quer derramar o cumprimento da sua promessa nas nossas vidas, mas para isso é necessário a gente cumprir aquilo que Jesus falou para aquele jovem. Falta-te uma coisa. O que está faltando? Cada um vai colocar diante de Deus. Que Deus te abençoe. Eu vou estar orando por você, mais uma vez, para que Deus possa estar abençoando a sua vida. Feche seus olhos, onde você está aí agora. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Pai, muito obrigado, porque o Senhor trouxe-nos uma palavra de instrução, uma palavra de alerta, uma palavra para refletirmos acerca da nossa vida e da nossa comunhão com o Senhor. Eu quero abençoar, Deus, cada um que está participando dessa transmissão, dessa live. Quero abençoar também a família dos teus filhos que estão aqui. Que a tua mão protetora possa estar guardando cada um, abençoando. Ó Deus, o Senhor que sonda os nossos corações. E essas pessoas, meu Deus, que chegaram a declarar que precisam se libertarem de algo, que o Senhor possa ajudá-las nesse processo. Que elas possam, meu Deus, se verem livres, ó Deus, dessas coisas que têm prendido as suas vidas. Eu abençoo a vida delas, abençoo os seus familiares. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero orar pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que tem passado momentos difíceis, ó Deus, momentos de inquietações, momentos de turbulências na área da saúde com esse coronavírus, ó Deus, afetando, assolando as vidas das pessoas, ceifando pessoas ainda na idade prematura, ceifando muitas das vezes em meio à família, ó Deus, a paz, a alegria, tem roubado, tem levado vida das pessoas. Pai, eu quero repreender esse espírito de morte na nossa nação brasileira e também, Deus, a parte da crise da economia, onde uma coisa está atrelada à outra, a crise política que foi instaurada. Pai, tem misericórdia do nosso país, abençoa o nosso presidente, abençoa a sua equipe ministerial. Pai, que eles sejam instrumentos para que nós possamos ser abençoados, os cientistas, os pesquisadores, aqueles que estão em busca de uma vacina, de uma medicação, os médicos que estão na frente de batalha nos hospitais, os enfermeiros, técnicos. Pai, abençoa essas vidas, abençoa os governadores dos estados, os prefeitos municipais,
aqui na nossa cidade, o nosso prefeito Vasquinho. Abençoa o teu filho, dá direção a ele. Pai, nós repreendemos todo o mal e declaramos a vitória, Pai, abençoando, ó Deus, os teus servos, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, aqueles que seguem um Deus verdadeiro, aqueles que, meu Deus, buscam o cumprimento genuíno do evangelho genuíno. Abençoa todas as denominações por esse Brasil afora, pelo mundo. Quero me dirigir ao meu bispo, também ao Senhor Deus, em favor do meu bispo Elisiário, da sua esposa, a missionária Lúcia, do seu filho, da sua nora, ó Deus, da sua filha e do seu genro e netos. Abençoa o teu filho, continua dando sabedoria a ele para conduzir a nossa região. Pai, esta é a oração que eu faço, agradecidos, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, e que o Senhor possa nos guardar com a tua mão protetora, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe os irmãos, Deus possa estar guardando a vida dos irmãos, a família dos irmãos, a saúde, as finanças, e que, se Deus permitir, no domingo nós estaremos ministrando mais uma palavra que vem de encontro aos nossos corações. Palavra da parte de Deus para a minha, para a sua vida. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas e assim mais pessoas serem alcançadas. Até domingo, se Deus permitir, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem na paz. Amém.